Questão 10. Calcular em metros cúbicos o volume dos seguintes sólidos. Observe os sólidos aí. E qual vai ser a estratégia? Nós vamos calcular o volume desses sólidos por subtração. Como, professor? A gente vai considerar como se não tivesse sido retirado nada desse sólido, nenhuma parte dele. E então, por exemplo, vou pegar esse daqui, o exemplo A, fica mais fácil, acho que, de fazer do que explicar. Então, eu vou considerar como se eu tivesse um sólido contínuo aqui. Tá? Como se eu não tivesse sido retirado essa parte desse sólido. Então, o que eu tenho? O volume dele inteiro vai ser 6 vezes 6 vezes 2. 6 vezes 6 são 36. 36 vezes 2, 72. 72 metros cúbicos. Eu estou considerando, portanto, que eu tenho um sólido, que isso aqui é um prisma inteiro, mas foi retirado uma parte dele, e essa parte que foi retirada dele também é um prisma. É um prisma cujas medidas quais são? Então eu vou colocar aqui o volume do prisma retirado. Então vou colocar aqui volume do prisma retirado. Foi retirado dele um prisma cujas medidas são, esse pedacinho aqui vale 3, esse aqui vale 4, então 3 vezes 4 vezes esse pedaço aqui vale 2. Três vezes 4 são 12, 12 vezes 2 são 24. Então, o volume desse prisma inteiro equivale a 72 metros cúbicos. Foi retirado 24 metros cúbicos. Portanto, o volume desse prisma, o volume desse sólido, ele vai ser igual a 72 menos 24. O volume do sólido A vai ser igual a 72 menos 24, 48 metros cúbicos. Ok? Mesmo procedimento agora, ó. Vou separar aqui. Vamos calcular o do B. O do B, o que eu tenho? Então, imagine que isso aqui não existe. Então, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 2. Então, o volume seria 4 vezes 4 vezes 2. Esse volume seria 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 2, 32. 32 metros cúbicos. Agora, qual é o volume do prisma que foi retirado? O volume do prisma que foi retirado, 2 por 2 por 2. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos foi retirado. Então, o volume do sólido B, como é que nós vamos obter? Fazendo 32 e retirando dos 32, retirando 8. Então, o volume do sólido B vai ser igual a 24 metros cúbicos. Vou separar aqui.
Vamos fazer agora, então, o volume do sólido C. O volume do sólido C, observa que o que está sendo tirado aqui é um paralelepípedo. Tá, o que está sendo retirado aqui dele, ó, é um paralelepípedo. Tá, então essa figura aqui paralelepípedo não, perdão, é um trapézio. O que está sendo retirado dele é um trapézio. Tá? Como é que eu calculo? Então vamos inicialmente calcular o volume do sólido todo. O volume desse sólido vai ser 8 vezes 5 vezes 6. 8 vezes 5 são 40. 40 vezes 6, 240. Então, eu tenho 240 metros cúbicos. E agora eu não sei se você lembra como é que eu calculo a área de um trapézio. Então, se eu tiver um trapézio, nossa, está virado, mas eu tenho essa medida que a gente chama de base maior, essa medida base menor. A distância entre as duas bases é a nossa altura, e a área desse trapézio é dada por essa relação. Base maior mais base menor dividido por 2, ou seja, é uma base média, multiplicado pela altura, a altura dele. Então vamos calcular a área desse trapézio, que está relacionado com o volume do prisma. Primeiro eu vou calcular a área desse trapézio aqui, ó, que está em azul. Então a área desse trapézio que está em azul vai ser a base maior 4 mais a base menor, essa medida aqui 2, dividido por 2, multiplicado pela altura. Multiplicado pela altura, que nesse caso aqui, essa altura equivale a 2. Então, essa área desse trapézio vai ser 4 mais 2 são 6, vezes 2, dividido por 2. Podemos simplificar o 2. A área desse trapézio equivale a 6 metros cúbicos. A área desse trapézio equivale a 6 metros cúbicos. Então, agora a gente consegue calcular o volume desse prisma retirado. O volume desse prisma retirado, ele vai ser igual à área da base, que é a área do trapézio, que equivale a 6, multiplicado pela altura desse prisma, a altura do prisma, agora eu estou pensando. Então, ela vale 6. A altura, lembra que é o segmento, é a aresta que liga as duas bases. 6. 6 vezes 6. Então, o volume do prisma retirado, 36 metros cúbicos. Logo, o volume desse sólido vai ser igual à diferença 240 menos 36. Então, o volume desse sólido, ele vai ser igual a 204 metros cúbicos. Então, qual é a estratégia para resolver esse tipo de problema? A estratégia é considerar o sólido inteiro, calcular o volume dele e depois calcular também o volume do que foi retirado, e o volume do sólido vai ser essa diferença.
Ok? Por esse vídeo é só e até o próximo vídeo.